Bom, pessoal, então continuando, né? Agora é a segunda parte, eu vou explicar sobre o INSS. Bom, primeiro, o INSS é uma sigla, né? Instituto Nacional do Seguro Social. E geralmente nós nos referimos ao INSS como aquele valor que, neste caso, será descontado do salário do trabalhador, tá? Mas o INSS não é o valor, nem o desconto, tá? O INSS, na verdade, é um outro benefício, esse criado logo na primeira versão, né, na versão original, do decreto-lei que estabeleceu a consolidação das leis do trabalho. Tá? Então, logo na primeira versão da CLT, ainda lá na década de 1940, né, na década de 40 do século XX, ainda, né, ainda com o Getúlio Vargas como presidente, que foi quem sancionou, né, a CLT, já existia esse benefício, né, já estava instituída a ideia da aposentadoria. A aposentadoria é um benefício que foi conquistado pelos trabalhadores com o propósito de garantir o sustento desses trabalhadores no futuro, quando eles ficassem velhos, né? Quando eles fossem considerados inativos, tá bom? A gente tem que considerar o seguinte: as pessoas, né, os trabalhadores, eles têm lá uma boa parte da vida deles dedicada ao trabalho, e essa parte da vida dedicada ao trabalho nós chamamos de a fase economicamente ativa, né? Então eles são ativos, economicamente ativos. Com o passar dos anos, é natural que as pessoas se cansem, que as pessoas se debilitem, que elas tenham redução de suas condições de vitalidade, de vigor, né? Alguns, inclusive, adoecem, né? O próprio, a própria velhice pode induzir ao adoecimento, né? Ou o trabalho, né? Dependendo do tipo de trabalho, pode acontecer o adoecimento. Então, em virtude disso tudo, né, há necessidade de se pensar que no futuro, talvez aquele trabalhador não possa exercer uma atividade profissional e, consequentemente, não tenha condições de ser remunerado, né, por uma atividade que ele desempenha. Então, pensando nisso, os trabalhadores lutaram, né, por meio da luta sindical, do movimento sindical, e conquistaram, né, o direito à aposentadoria. Então, quando chegasse essa fase da vida, né, essa idade avançada, em que eles seriam forçados à inatividade, eles teriam um sustento, né, que é a aposentadoria. O instituto que administra esse benefício, ele sempre existiu também. Mas ele mudou de nome várias vezes. Então, lá no passado, na época do Getúlio Vargas, ele se chamava, a sigla era IAPAS. Né? Aí, em virtude de diversas, né, modificações da CLT, ele foi mudando de nome. Teve um momento em que ele foi responsável tanto pela previdência social quanto pelo atendimento médico. Nessa fase, ele se chamava INAMPS. INAMPS é Instituto Nacional de Atendimento Médico e Previdência Social. Então ele era responsável tanto pelo, vamos dizer assim, pelo plano de saúde governamental, quanto pela aposentadoria. A partir da Constituição de 1978, separou-se a parte da saúde da parte da previdência. Então a Constituição de 88 ela determinou a separação. E ali no primeiro governo, após a Constituição, né, o governo Collor, então em 1990, criou-se, né, o Instituto Nacional do Seguro Social, que cuida da Previdência Social, e o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que cuida da parte de saúde. Tá? Nessa separação, então, nasce, né, o INSS, e aí o cálculo previdenciário passou a ter algumas características a partir dessa modificação da CLT, mais essa modificação da CLT, tá? Não bastasse isso, mais recentemente, vocês devem ter percebido que nós tivemos uma nova modificação. Então teve mais uma modificação, né, recentemente. Acho que vocês, né, apesar de serem muito novos, né, estão aí na faixa dos 15 anos,
Mas vocês devem, com certeza, ter ouvido falar da reforma da Previdência que aconteceu em 2019, tá? E nessa reforma, então, houve uma modificação, uma nova modificação nessa contribuição previdenciária, tá bom? Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é o que há de mais recente. Eu não vou voltar no tempo, né, e explicar toda a história. Se fosse presencial, eu faria isso, porque é muito importante entender essas inúmeras modificações que foram feitas na aposentadoria, essas inúmeras modificações que foram feitas na Previdência Social. Mas se eu for fazer isso, vai ficar muito longo, né? Então, eu até já estou dividindo o vídeo aqui em 5 partes para não ficar muito extenso. Então, eu não vou fazer esse resgate histórico e não vou ficar fazendo aqui essas explicações mais completas, tá bom? Eu vou me ater ao modelo mais recente, tá? E é sobre o modelo mais recente, então, que eu vou explicar para vocês. A contribuição, isso não mudou, tá? Sempre foi. Ela, ela sempre foi uma contribuição mensal. Então, mensalmente, o trabalhador, então, é diferente do FGTS, tá? O FGTS, a contribuição, ela está sob responsabilidade do patrão. Então, é o empregador que realiza os depósitos. O INSS, não. O INSS, a responsabilidade está sob o trabalhador. Então, é o empregado, né, que vai fazer a contribuição. Então, essa contribuição é um valor que vai ser calculado a partir do salário bruto, né, do trabalhador, e esse valor é descontado. Então, eu vou diminuir esse valor do salário do trabalhador, e esse valor não fica com o patrão. O patrão tem a obrigação de descontar do trabalhador e já automaticamente transferir esse valor para o governo, né? Mais especificamente para o Instituto Nacional de Seguro Social, tá bom? É ele que vai administrar, então é ele que fica responsável aí por receber esse dinheiro e administrar esse dinheiro. A administração desse dinheiro implica, sim, em fazer aplicação, em fazer investimentos para render juros, né? E propiciar saúde financeira, para que lá no futuro, quando aquele trabalhador que ao longo da vida foi contribuindo, ele possa receber, né, de volta esse valor, tá? Na forma do benefício da aposentadoria. Bom, então, essa contribuição ela vai sustentar todo o aparato governamental da Previdência Social. Eu estou destacando a questão da aposentadoria porque é vamos dizer assim, a ação mais importante. Mas ela não é a única, tá? A Previdência Social ela tem uma série de outros benefícios. Por exemplo, quando o trabalhador se acidenta, né? O pessoal fala, ele vai entrar na caixa. O que significa entrar na caixa? Significa que ele recebe um auxílio da Caixa Econômica Federal. Esse auxílio, ele vem de onde, né? A origem desse auxílio, a origem financeira desse auxílio é o INSS, e ele sustenta o trabalhador pelo período que ele ficar afastado, né, por razões médicas. Esse afastamento tem que ser superior a 15 dias, tá bom? Se o afastamento é superior a 15 dias, então a empresa deixa de pagar o salário dele e ele passa a receber esse benefício, né, o auxílio de saúde, enquanto ele estiver afastado por problemas médicos. Quando ele terminar o período de afastamento, essa licença médica, quando ele retornar ao trabalho normalmente, aí ele volta a receber o salário normalmente daquela empresa, tá? Mas nesse intervalo em que ele fica afastado, que ele fica em licença médica, ele recebe esse benefício da Caixa Econômica Federal, que vai justamente usar, né, essa contribuição previdenciária. Um outro benefício pago pela Previdência Social é a licença maternidade. Durante o afastamento da mulher, né, quando ela se afasta, né, no final ali da gravidez e durante, né, os primeiros meses em que ela deu à luz ao seu filho, sua filha, nesse período ela também fica afastada do trabalho e ela deixa de receber o salário do empregador, deixa de receber o salário do patrão e passa a receber o benefício da Previdência Social, também por meio da Caixa, tá? Também por meio dessa contribuição. Então veja que essa contribuição é importante porque ela serve de fonte financeira para diversos benefícios, que são importantes, tá? O auxílio durante o afastamento, durante a licença médica, o auxílio durante a licença maternidade são de suma importância. Mas a gente destaca aqui a aposentadoria porque
Assim, a princípio, é a principal contribuição, tá? Bom, como eu estava falando, então, mais recentemente aconteceu a reforma da Previdência, e nessa reforma, né, em 2019, ela mudou o cálculo. Então, a partir daí de 2020, né, a lei foi a modificação foi feita em 2019, ela passa a valer no ano seguinte. Então, a partir de 2020, o ano passado, o cálculo do INSS foi alterado e ele passou a ser feito de forma progressiva. O cálculo, então, hoje é progressivo, tá bom? Bom, antes de entrar especificamente no cálculo, é importante destacar que todo ano, então anualmente, o governo federal ele atualiza a tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso para pagamento de remuneração. Essa tabela, então todo ano ela tem atualização, geralmente é em janeiro. Então todo ano você precisa atualizar, né, essas informações que dizem respeito aos limites de valores e a faixa correspondente, né, desses valores vai estar relacionada a uma alíquota, né? Então, para você saber qual alíquota você tem que aplicar sobre determinado valor, é necessário que todo ano você atualize essa tabela, tá? No nosso caso, a tabela foi atualizada terça-feira, né? Dia 12 de janeiro agora, na nossa última aula aí, saiu a publicação da tabela atualizada, tá? E eu vou apresentar para vocês então a tabela que está valendo para 2021. Professor, eu posso aplicá-la em 2022? Não, não pode. Tá? Em 2022 tem uma nova tabela. Então, a cada ano é necessário você atualizar essas informações. Para esse ano, 2021, essa é a tabela. Então, nós temos aí, né, numa primeira coluna, as faixas salariais e na segunda coluna a alíquota correspondente para cada faixa. Vocês vão observar, existem 5 faixas. A primeira faixa, para valores até o salário mínimo, que hoje é de 1.100, a alíquota correspondente é 7,5%. Professor, é possível ter um salário inferior a 1.100? É possível em algumas circunstâncias previstas na lei. Então, por exemplo, você foi contratado para meio período, você não trabalha 44 horas semanais, você trabalha 25 horas semanais. Então, eu vou te pagar um valor menor, proporcionalmente. Ele é proporcional ao 1.100, né? 1.100 corresponde a 44 horas semanais. Então, eu faço ali uma regra de 3, por exemplo, e eu tenho um valor correspondente ao salário mínimo para 25 horas semanais. Só que esse valor é inferior, ele é menor, é óbvio que ele é menor a 1.100, né? Matemática pura nesse caso. Existem aqueles trabalhadores, porque também teve, né, a reforma trabalhista antes da reforma previdenciária, e na reforma trabalhista criou-se algumas modalidades de vínculo empregatício. Então tem o vínculo intermitente, o vínculo por produção, e aí nesses vínculos você tem salários que também podem ser inferiores a 1.100 e eles estão autorizados por lei, tá? Então, para todos esses valores, você aplica a alíquota de 7 inteiros e 5 décimos de por cento, tá bom? 7,5%. A segunda faixa, ela começa ali em 1.100 reais e 1 centavos e vai até R$ 2.203 reais e 45 centavos, tá bom? Para essa segunda faixa, a gente aplica 9%. Terceira faixa, eu não vou ficar repetindo os valores porque estão aí discriminados, né, na tabelinha, tá bom? Na terceira faixa, a alíquota correspondente é 12%. Na quarta faixa, 14%. E a quinta faixa, não se aplica uma alíquota, uma porcentagem. A partir salários brutos, salários nominais, que sejam superiores a R$ 6.433,57, que é o valor limite ali da quarta faixa. Então, a partir de R$ 6.433,58, então um centavo a mais já entra nessa quinta faixa, você não aplica uma alíquota, você desconta um valor fixo. O valor fixo é de R$ 751,98. Professor, por que isso? Bom, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá bom? Por enquanto, o salário a partir de R$ 6.433,58, você já sabe, o desconto é fixo, o valor é fixo para o desconto. A contribuição previdenciária está fixada em R$ 751,98. Muito bem.
Então vamos começar a calcular, tá? Eu vou fazer então nessa segunda parte até esse primeiro exemplo, tá bom? E nesse primeiro exemplo, então, eu vou pegar o salário mínimo, né? Então, qual é o valor que deve ser descontado, né, de um trabalhador que tem como salário bruto, né, um salário mínimo, hoje R$ 1.100? Então a gente vai olhar lá a tabelinha. Então, tá fácil essa, né? Tá na primeira faixa. Já que está na primeira faixa, então a gente vai aplicar a alíquota de 7,5%. Fazendo isso, né, 1.100 vezes 7,5%, nós chegamos ao valor de R$ 82,00. Então, quando um valor é inferior, né, ou até 1.100, então tá fácil. É só você pegar o valor, simplesmente pega o valor, multiplica pela alíquota, que nesse caso da primeira faixa é 7,5%, e pronto, tá bom? Nesse nosso exemplo, R$ 1.100, o desconto então vai ser de R$ 82,50. Então eu vou pegar depois, né, a gente não vai fazer isso agora, né, mas mais lá para frente, quando a gente pegar todas as partes e fechar, né, os cálculos, vocês vão ver que nós vamos pegar o salário do trabalhador, o salário bruto, o salário nominal bruto, R$ 1.100, vamos subtrair R$ 82,50. E aí esse resultado a gente vai chamar de salário líquido. Pode ter outros cálculos sobre esse valor? Pode, tá bom? Mas vamos supor que não tenha mais nenhum outro cálculo, né? Que a gente só vai descontar o INSS. Então aí a gente vai pagar para esse trabalhador esse valor, né, resultante da subtração de 1.100 e R$ 82,50, tá? Bom, então, né, já deixei claro isso, né? Esse valor vai ser descontado do salário do trabalhador. E esse valor de R$ 82,50, neste exemplo, ele vai ser destinado ao INSS. Aí o Instituto Nacional do Seguro Social recebe esse valor e ele vai também, ele tem lá uma conta individual para cada trabalhador e ele vai somando, ele vai acrescentando ali esse valor e vai investindo esse valor para render juros, para que lá no futuro, quando esse trabalhador fizer jus à aposentadoria, ele possa receber de volta tudo isso na forma de um benefício que nós chamamos de aposentadoria, tá? Então, futuramente, essas contribuições todas, elas se reverterão ao trabalhador na forma de aposentadoria, tá bom? Pessoal, então eu vou interromper aqui, essa vai ser a segunda parte, tá?